Eu abri a tela, muito bem. E aí agora, eu só preciso me reencontrar aqui, tirar essas músicas também, né? Deixa eu me reencontrar onde eu tinha parado. E aí eu vou ler. Eu normalmente leio uns 30 minutos. Mas... Caralho, cara, cadê o bagulho do título? Aqui, ó, tinha parado nessa parte, que são emoções. Bom, acho que eu vou ler até umas 10 horas. E aí é uma leitura comentada, tá ligado? Então eu não só vou ler, eu vou comentar. Se de repente alguém estiver assistindo e quiser comentar alguma coisa, tamo junto. E vamos lá, né, para o que são emoções. As emoções são abordadas aqui como uma atitude da consciência em relação ao mundo, sendo considerada como perspectiva de julgamento avaliativo e a capacidade da consciência de formar crenças a partir desse julgamento. Ou seja, só fazendo um negócio aqui para explicar melhor o que ela escreveu, né? Você vê um leão, esse leão parecer que está querendo te comer, você vai avaliar essa situação, né? Tipo, primeiro você vê ele, depois você avalia ele, né? Ou seja, olhei o leão e ele parece estar querendo me comer. E aí você vai tomar atitudes em cima disso. Ou você vai correr, ou você vai tentar dar um murro na cara do leão, que eu acho que não é a melhor resposta. Ou você vai se deixar... sei lá, se deixar o leão fazer o que quiser com você, né? Tem várias respostas para a situação. Você pode tirar a camisa e tentar cobrir os olhos dele para ele não conseguir te atacar. Enfim, tem várias ações que você pode tomar a partir desse julgamento. Esse aspecto é importante, pois é o que define a forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Isso é interessante, né? Porque, por exemplo, se é uma pessoa que não tem medo de leão, as atitudes dela vão determinar isso. Então, a emoção dela perante um leão é diferente da emoção de uma pessoa que tem medo de leão, né? Então, como ela coloca aqui, a forma como nos relacionamos, esse aspecto, né, das emoções é importante porque define a forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor, a partir do julgamento que fazemos de cada coisa ou de nós mesmos. O Sartre, né, o filósofo que ela gosta bastante, o francês Sartre, descreve as emoções como uma forma organizada da existência humana. Eu discordo um pouco disso aqui. E é um fenômeno de crença. Página 77. Tendo uma vista que, segundo ele, as emoções intencionadas para o objeto são percebidas como verdadeiras. As emoções possuem, portanto, um objeto intencional para o qual a consciência se direciona, sendo o objeto intencional das emoções é aquele para o qual as emoções são direcionadas. Por exemplo, sentir medo, raiva ou alegria diante de algo ou alguém. Se sinto medo de um animal, é porque acredito que ele seja perigoso. Se sinto alegria por fazer uma caminhada, é porque acredito que ela seja benéfica. Cabe ressaltar que Sartre foca na dimensão pré-reflexiva e imediata das emoções, isto é, nas qualidades afetivas que a consciência atribui aos objetos no momento imediato em que se direciona ao mundo, o que ocorre durante toda a nossa existência. Essa perspectiva nos ajudará a compreender mais adiante a necessidade de uma reflexão crítica sobre as emoções para que assim seja possível um direcionamento coerente dessas a partir da sua compreensão. Que é algo que ela fala e repete e fala bastante aqui. Mas eu conversei com ela, né, a respeito disso, e ela falou que, tipo, é uma questão que o orientador dela passou e que é importante você, quando fazer um trabalho acadêmico, você meio que bater na mesma tecla para ficar claro do que você está falando, sabe? Qual que é o ponto central da pesquisa. E é meio que assim, né? Demonstrar que é importante uma reflexão crítica sobre as emoções. Esse meio que é o ponto central desse trabalho dela, pelo que eu li até agora. Peter Gould, de 2009 e 2002, também trata da intencionalidade das emoções. E aqui vamos dar uma lida aqui no que ela põe. Ao longo do trabalho, defende a tese de que as emoções, além de estruturar a consciência, também são elas próprias intencionais. A intencionalidade das emoções está mais implicitamente apresentada na teoria de Peter Gould, mas também é pressuposta pelas caracterizações de Smith, Elm e Sartre, como veremos a seguir. Então, voltando aqui, o Peter Gould, né, também trata da intencionalidade das emoções, porém focada mais na importância dos sentimentos que compõem essas emoções. O autor classifica dois tipos principais
do que chama de sentimentos emocionais. Os sentimentos direcionados, feeling towards, acho que é isso? Towards, não sei. E segundo Gold, são intencionais, direcionados a um objeto no mundo e podem, portanto, ultrapassar os limites corporais. Por exemplo, sentir orgulho pela conquista de alguém, não restringindo-se apenas ao que ele chama de sentimento corporal, né, que é o bodily feeling, que pode ser intencional quando o sentimento que se manifesta no corpo é causado por uma emoção direcionada a um objeto externo. Por exemplo, sentir um tremor nas mãos pelo nervosismo diante de algo. Isso aqui me lembra coisas que ela me diz. Segundo Gold, os sentimentos direcionados, os feeling towards, estão ligados à cognição e à percepção, e não são meros efeitos de cognição e percepção. Isso é meio louco, né? Tradução minha. Ela que traduziu, que legal. Com isso, temos que as emoções e sentimentos que compõem não são apenas efeitos isolados e separados do sujeito. As emoções e sentimentos que a compõem não são apenas efeitos isolados e separados do sujeito, mas também influenciam em nossa percepção. Tá. Isso é, a nossa cognição e percepção operam sempre em conjunto com as emoções. Cara, isso é louco, né? Por exemplo, quando você tá feliz, você olha para as coisas de uma forma diferente. Quando você tá triste, você olha para uma forma diferente também. É o que ela tá falando aqui, né? Tipo, as emoções transformam as nossas percepções do mundo, né? Então, por isso que às vezes uma pessoa que você tá contente com ela, acho que dá pra você pensar em qualquer pessoa na sua vida que em um momento você tava feliz por ela ter feito algo por você ou pra você, e depois você pensa nessa mesma pessoa, só que quando ela fez algo que te decepcionou, te deixou mal. E aí pensa nela, tá ligado? E em cada uma das duas situações você vai perceber que tipo, a forma como você vê ela é tipo numa situação ruim e na outra boa, né? Bom, com isso temos que as emoções e sentimentos que compõem não são apenas efeitos isolados. Isso que eu já li. Isto é, nossa cognição e percepção operam sempre em conjunto com as emoções e nossa experiência perceptiva nos captamos o mundo de tal forma que revela que ele possui uma importância emocional, avaliativa e motivacional. Maluco isso, né? É bem maluco isso, porque, tipo assim, como a gente tá sempre fluindo, né, variando em estados emocionais, às vezes o mundo parece uma merda quando a gente tá lá na fossa, no fundo do poço, às vezes o mundo é maravilhoso. E é louco, né, porque, tipo, o que na real o mundo é? Ele é bom pra caralho ou ele é ruim pra caralho? E meio que o que dita isso é como a gente tá se sentindo, às vezes. Mas, na realidade mesmo, como a gente faz pra saber isso? Se ele é bom mesmo ou se ele é ruim? Se como a gente se sente, muito do que a gente sabe é o que influencia a nossa percepção dele, tá ligado? Fica aí essa pergunta que eu me faço agora. Doideira, eu vou pensar mais a respeito depois disso. É claro que se apenas constato que uma cadeira é vermelha, isso não é emocional. Porém, se tem o julgamento que o vermelho é a cor dela e que desejo repousar na cadeira porque ela parece confortável, essas atribuições são emocionais, pois dizem respeito a como eu me sinto diante do objeto. Também tem questões de trauma, né? Por exemplo, uma cadeira vermelha te lembrar uma situação em que tinha uma cadeira vermelha, né? Você vai ter um certo afastamento, uma certa repulsa, na verdade, né? A essa cadeira vermelha. Para o Richard J. Taylor, 2010, essa forma como aprendemos as propriedades emocionais dos objetos é o que ele classifica como percepções afetivas. Ainda segundo Sartre, a consciência capta o objeto de sua relação, já com o julgamento emocional imediato. Caralho! Embora comumente seja feita uma divisão na análise da percepção, separando-a de uma dimensão afetiva, aqui essas duas dimensões são analisadas conjuntamente. Pois, enquanto as emoções são estado pré-reflexivo, e a consciência emocional se direciona de uma forma imediata ao mundo, a percepção que temos dos objetos ao nosso redor já é carregada afetivamente, pois percebemos... Caralho. Deixei a bolinha cair aqui no teclado. Pois percebemos... Aqui. Pois percebemos os objetos ao mesmo tempo em que fazemos um julgamento avaliativo deles. Antes mesmo de
que possamos refletir sobre tal julgamento. Ou seja, basicamente, assim que a gente bate o olho em qualquer coisa que seja um objeto, seja uma pessoa, a gente já faz um julgamento dele. Por esse julgamento, de certa forma, pelo que tá falando aqui, ele é meio porco, vamos dizer assim, ele é meio errado, tá ligado? Porque ele vai carregado de emoções. E é basicamente o que eu tava falando, né? Tipo, a forma como você... As emoções atribuídas a um objeto transforma esse objeto em algo bom ou ruim. Então, o correto é a gente tentar tirar isso, que é o que ela fala, né, da racionalidade sobre as emoções, para que a gente olhe para algo da forma que aquilo realmente é, né? Em vez da gente olhar para algo da forma que a gente tá vendo aquilo. E isso até é um negócio interessante de ler agora, porque meio que foi a conclusão que eu fiz a respeito de algumas coisas que ela me contou. E lembrando, tipo assim, meio que eu tô lendo um negócio que ela escreveu e meio que a resposta que eu dei pra ela sobre... Muito biruta isso aqui, muito doido. Por exemplo, quando olho para o céu em um fim de tarde, posso constatar que o sol está se pondo, que há uma gradação de cores que logo será noite. Mas, ao mesmo tempo, tenho também a percepção afetiva de que as cores são agradáveis, ou que o pôr do sol me faz ter sensações internas positivas, como me sentir calma, o que me faz atribuir a ele qualidades positivas e ter uma percepção afetiva dessas qualidades integradas à minha percepção visual. Embora o Gold aceite... Eu vou chamar de Gold, tá? Embora o Gold aceite a relação e possibilidade de comparação entre a emoção e a percepção, ele rejeita que possam ser entendidas como a mesma coisa. E também não abrange o caráter de organização existencial como Sartre, né? Pois para o Gold as emoções possuem um caráter apenas passivo. Eu também não vou muito com o Sartre não nessa parte da organização existencial, porque eu acho que assim, quando fala organização a gente entende algo que não está bagunçado. E eu acho que no geral a racionalidade ela bagunça muito a vida, tá ligado? Eu acho que se a gente agisse mais por instinto, como os animais, aí sim existiria uma certa organização da própria natureza. Mas a racionalidade ela só é organizada se ela é feita de uma maneira mais crítica, tá ligado? E é complicado isso porque, por exemplo, eu acho que esses sistemas automáticos que a gente tem é a melhor resposta para algumas situações. Que o nosso próprio corpo tem, tá ligado? Então, por exemplo, lá, imaginemos que na sua infância um cachorro te mordeu. E aí a melhor resposta que o seu corpo desenvolveu é que cachorro é perigoso e você tem que se manter afastado de cachorro. Por conta que o cachorro te mordeu quando você era mais novo. E aí, de certa forma, meio que essa situação ela organizou a sua vida de uma forma que você se afaste de cachorros. E se você pensar de uma forma racional a respeito do assunto, você vai ver que você não precisa se afastar de tudo quanto é cachorro, né? Não é tudo quanto é cachorro que vai te morder, como aconteceu na infância. Porém, se você raciocina de forma errada, de que cachorros mordem e tal, aí sim eu acho que seria uma... Aí eu acho que é o problema da racionalidade, tá ligado? De tipo assim, dependendo da forma que você pensa, você tá pensando de uma forma desorganizada, de uma forma que não faz sentido. Então eu acho que instintivamente existe uma organização que faz sentido, mas racionalmente muitas vezes não existe essa organização, por conta da forma que você vai racionalizar sobre algo. Não sei se você entendeu o que eu quero dizer, mas é isso. Embora o Gold aceite a relação, tá? Pois para Gold as emoções possuem um caráter apenas passivo e não considera o aspecto ativo e que impacta diretamente as nossas ações e comportamento a todo instante quando avaliamos os objetos de determinada maneira. Porém, os sentimentos emocionais de Gold ainda nos ajudam a entender as emoções a partir de suas manifestações, isto é, de sua dimensão fenomenológica. É aquilo que eu tinha estudado, né, na última leitura que eu fiz. Essa palavra aqui é o nome da ciência que estuda a essência das coisas. Então, fenomenologia é a ciência que estuda a essência de objetos, de coisas, pessoas. E aí eu perguntei para uma vizinha, trazendo do último vídeo, né?
ela respondeu que, tipo, sim, também existe uma essência nas pessoas. Existe um estudo da essência das pessoas que basicamente seria a psicologia, entre aspas, tá ligado? E meio que a fenomenologia é um negócio um pouco mais, sei lá, intrínseco. A psicologia acho que é um negócio mais abrangente e tal, enfim. De como os indivíduos capazes de sentir emoções experienciam os sentimentos emocionais. Mais importante, nos ajudam a perceber a nossa capacidade de sentir e ter emoções, permitindo-nos então analisar a relação entre o que sentimos e o objeto diante do qual sentimos algo, e por fim o julgamento que atribuímos ao objeto. Podemos dizer que enquanto as emoções são uma atividade avaliativa diante dos objetos, os sentimentos emocionais são uma reação interna diante de tal avaliação. Peraí que minha cabeça pifou um pouco aqui. Podemos dizer que enquanto as emoções são uma atitude, na verdade, né, avaliativa diante dos objetos, os sentimentos emocionais são uma reação interna diante de tal avaliação. Entendi. Tá. Por exemplo, uma pessoa pode questionar a presença de suas emoções por não ter condutas constantemente impulsivas ou publicamente explícitas. Mas essa pessoa sente alegria e o coração palpitar quando realiza uma atividade agradável, ou ainda sente-se assustada e com a respiração ofegante quanto a este perigo, ou irritada e com o coração acelerado ao ver uma injustiça sendo cometida. Com isso, ao analisar os sentimentos emocionais que aparecem diante de alguma situação, o sujeito pode então buscar uma explicação do porquê se sente de determinada maneira. Assim, percebe-se que, por trás de cada sentimento emocional, que se manifesta de maneira mais ou menos intensa, há uma qualidade afetiva que o sujeito percebe em algum objeto ou situação, seja algo agradável, prazeroso ou algo perigoso, repulsivo. Dessa forma, encontrando esse aspecto avaliativo, que é descrito por Sartre, nos tornamos conscientes de nossas emoções e de como elas guiam a nossa existência a todo momento, mesmo quando não a percebemos de imediato. Isso é louco, né? Porque, tipo assim, as emoções eu acho que elas são algo muito mais instintivo, muito mais natural. E os sentimentos é algo que, tipo, eu acho que é uma mistura química, tá ligado? Dependendo da quantidade de sentimentos que você mistura, é bem complexo de você entender o que está acontecendo com você. Por conta de como você fica se sentindo, sabe? Depois de você receber essa mistura. É quase como se você tomasse ou comesse alguma coisa de olho fechado. Meio que não dá pra você explicar exatamente tudo que tá ali, sabe? Você pode perceber alguns gostos salgado, doce, azedo, mas às vezes alguns gostos que estão ali no meio são tão imperceptíveis, tá ligado? Que você não consegue definir eles. E eu acho que o sentimento é um pouco por aí. Às vezes você tá sentindo algumas coisas e você percebe, você tá irritado, você tá bravo, mas você não percebe que também você tá triste, tá ligado? Tem uma frase que o Gaules falou uma vez, ele disse que raiva é tristeza acumulada. Acho louco isso aí, faz bastante sentido, eu não sei se realmente é ou não, mas quando você para pra pensar em quando você tá com raiva, normalmente é porque você tá mal com algumas coisas, sabe? Você tá triste com algumas coisas. Ou às vezes não, às vezes é só revolta mesmo. Mas, principalmente quem demora muito pra ficar bravo, eu sou um pouco assim, sabe? Tipo, eu não fico bravo instantaneamente, algumas coisinhas que me deixam bravo instantaneamente. Você percebe isso, que tipo, são acúmulos ali de tristeza. Você vai se decepcionando, ficando triste, quando você vê, você tá bravo, tá puto, tá ligado? Eu não lembro porque eu tava falando isso, mas. Ah tá, é por conta da complexidade dos sentimentos, né? Era mais ou menos isso que eu tava querendo dizer. Gold também destaca a diferença entre o conceito fenomenológico e um conceito teórico. Por exemplo, uma pessoa pode saber descrever teoricamente o medo, dizer quais mudanças corporais ele causa, que tipo de situação pode provocá-lo e quais reações podem ser percebidas. Mas, quando o indivíduo está ele mesmo na situação na qual experimenta o medo, seu conceito sobre o medo passa a ser diferente, pois não se baseia apenas em uma descrição teórica, mas na experiência fenomenológica, que passa a compor o seu entendimento sobre o que é medo. Isso é louco porque, tipo assim, além da gente entender as nossas emoções e tudo mais de uma forma teórica,
É preciso a gente entender na prática, tá ligado? Porque existe uma diferença de que da teoria pra prática, tá ligado? Eu acho que a prática é muito mais fácil de você entender, por motivos óbvios, né? Que é a prática eu acho que é mais ou menos assim. Ela é a prova, tá ligado? Você não vai lá pra escola e fica estudando e depois você faz a prova. A prova meio que ali mostra se você realmente entendeu e sabe pôr em prática o que você aprendeu. É mais ou menos isso com os sentimentos. Quando você sente o sentimento, você consegue reagir a ele, aí sim você pode falar que, por exemplo, você entendeu o medo, tá ligado? Você sentiu o medo, você conseguiu se controlar ali e reagir de uma forma mais racional perante ele, aí beleza, dá pra você falar que você entende que é medo. Porque mesmo você sentindo ele, mesmo você entendendo ele fisicamente, você ainda consegue reagir a ele. Então, é algo que eu gosto bastante, sabe? Tipo assim, não só entender as coisas de forma teórica, porque é importante, né? Você saber explicar de uma forma mais analítica as coisas e tal, mas também você sentir elas, entender na prática como funciona. Porque eu acho que é muita coisa, é muito o que se perde, né? No estudo. A gente estuda, mas tem muita coisa que é bem difícil de praticar. Por exemplo, acho que tem certas atitudes, principalmente atitudes criminosas, que é muito difícil da gente entender na prática. Porque, por exemplo, eu não cometi um crime, tá ligado? Tipo, eu não assassinei ninguém pra saber exatamente no meu corpo como é pra mim cometer um crime. E por mais que a gente sinta as coisas diferentes, pelo menos quando você sentiu tristeza, sei lá, de uma perda e uma outra pessoa também, vocês não sentiram iguais, mas pelo menos você fica mais próximo de entender o outro, tá ligado? E fora que quando você tem isso em comum com o outro, fica mais próximo também do outro ter uma empatia por você. Então, essas situações que, tipo, acontecem na sua vida, que uma outra pessoa ela descreve, que também aconteceu com ela, pelo menos de uma forma parecida, normalmente junta você a ela, tá ligado? E. E é isso. Eu acho que eu vou parar por aqui, já são 10h04. O problema é que eu não tô meio com sono ainda, mas eu preciso dormir. Amanhã tem que trabalhar. Eu também não quero passar muito das 10 aí. Não sei se eu vou fazer live todo dia. Não sei como que vai ser. Dia 16 eu tenho. Vou ter uma resposta aí sobre uma prova que eu fiz para ver se eu passei no curso ou não. É isso? É, no curso ou não. E amanhã acho que vai ser um dia meio zoadinho um pouquinho, sabe? Porque eu vou trabalhar depois de tanto tempo em casa, então talvez minha cabeça não esteja com tanta vontade de trabalhar, então, tipo assim, tão automático pra trabalhar, sabe? Mas enfim, vou ver se eu descanso agora, relaxo a cabeça, não pense em nada. Até porque senão talvez eu fique um pouco ansioso pra ir trabalhar. Mas é isso. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pelo seu tempo aí dedicado a mim e também ao conteúdo, né? É isso, valeu, falou e até mais. Uma boa noite.